Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Felipe Coelho, sou ortopedista e intervencionista em dor. Estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho de uma patologia muito importante do punho, talvez a mais importante, que é o síndrome do túnel do carpo. Vou mostrar para vocês como fazer esse achado no ultrassom e duas formas importantes de tratamento: a hidrodissecção e a cirurgia minimamente invasiva guiada por ultrassom, uma técnica nova que a gente vai estar mostrando aqui no curso da Quirontec. Bom, primeiramente, a região de estudo que a gente consegue acessar o nervo mediano é justamente a região mais distal do punho, pegando a prega distal do punho até a linha de cápula. Essa linha imaginária que a gente consegue observar quando nós fletimos os dedos da mão. Vamos pegar o nosso transdutor. Então, na prega distal do punho é onde vai ser a região onde nós vamos colocar o nosso probe. Colocando o probe, a gente já consegue ver as estruturas mais importantes do punho, do túnel do carpo. O nervo mediano, nessa região, que se situa mais radialmente, mais próximo ao polegar. Por cima, uma fina lâmina branca, que é o retináculo flexor dos dedos. E dentro, abaixo desse retináculo, vários pontos mais esbranquiçados. Esses pontos são os tendões flexores dos dedos. Então, aqui a gente vê o início do túnel carpal. Nós temos duas eminências ósseas, que é o osso escafoide mais radialmente e o osso pisiforme na posição mais ulnar. Aqui a gente compreendeu um túnel osteofibroso, uma região estreita que muitas vezes formam síndromes compartimentais, provocando compressão nesse nervo. Como que a gente consegue fazer um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo por ultrassom? Medindo a espessura desse nervo. Normalmente, a ultrassom, esse nervo tem uma espessura média de 0,10 centímetros quadrados. Quando nós temos uma síndrome do túnel do carpo, esse nervo vai estar mais espesso. Ocorre inflamação de algumas estruturas importantes aqui dentro. Isso promove isquemia e edema dentro do nervo, um edema perineural, tornando assim o nervo mais espesso. Para tratarmos essa síndrome do túnel do carpo, nós temos alguns artifícios. Existe o tratamento conservador, com medicações apropriadas, em que a gente usa mais em síndromes do túnel do carpo mais leves, onde estipulamos o nervo mediano com tamanho de 0,10 a 0,15 centímetros quadrados, e a partir disso a gente já precisa de fazer tratamentos intervencionistas. Temos a hidrodissecção, nada mais é do que infundir líquido dentro do túnel do carpo. Vou mostrar para vocês quais as medicações que a gente vai usar, para conseguir promover uma distensão desse retináculo, afrouxando o retináculo flexor e diminuindo a sua tensão sobre o nervo. E, em casos mais graves, a solução seria cortar esse retináculo, abrindo assim esse túnel osteofibroso. Outra parte importante no ultrassom do punho, que nós temos que nos atentar, é uma estrutura vascular importante chamada de arco palmar. O arco palmar é a parte mais distal assim que terminamos o túnel do carpo. Nós vamos correr o nosso probe até a linha de Kaplan, a linha imaginária de Kaplan, e nela vamos conseguir ver uma estrutura pulsátil, vascular, que nós devemos evitar quando fazemos a intervenção. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica de hidrodissecção do nervo mediano. É uma técnica que nós usamos quando o nervo mediano já está um pouco mais espessado, acima de 0,15 centímetros quadrados, o paciente já tem uma clínica mais responsiva, medicações não fazem efeito. Então vamos lá. O princípio da técnica, como já dito, é infundir uma quantidade de solução dentro do túnel do carpo, suficiente para separar
o nervo mediano do seu retináculo flexor, liberando espaço para ele, esgarçando o retináculo flexor, deixando esse retináculo menos tenso e liberando a pressão dentro do túnel. Vou mostrar inicialmente aqui na peça onde vai ser nosso acesso. Pegando a região do punho e dividindo ao meio, nós vamos ter a parte radial do túnel do carpo e a parte ulnar. A parte radial do túnel do carpo é muito sensível, então a gente evita fazer procedimentos nessa região, pois nós temos ramos muito sensitivos do nervo mediano passando por cima do retináculo. Então nós vamos preferir a parte ulnar, que é do meio do punho em direção à ulna. Vamos posicionar novamente o nosso probe na região. Achamos o nervo mediano. O nervo mediano, em comparação às outras estruturas, ele tem um padrão fasciculado, mais fibrilado. Ele tem várias bolinhas dentro dele. A gente chama também de padrão favo de mel. Lembra um pouco uma colmeia. Outra forma que ajuda a gente, quando estamos iniciando a identificar esse nervo, é movimentar o primeiro e o segundo dedo, pois os tendões flexores vão fazer em pequenos empurrões no nervo, e facilita a visualização. Bom, identificado ali a posição do nervo, vamos fazer um pequeno botão anestésico. Para isso, 1,5 ml de lidocaína já é o suficiente. E vamos usar a menor agulha, agulha amarela ou número 13, apenas para fazer um botão mesmo na pele, diminuindo a sensibilidade. Após o botão anestésico, vamos preparar a solução que vamos usar dentro do túnel do carpo. Qual solução é essa? Nós vamos precisar de glicose, lidocaína, dexametasona e soro fisiológico. Vamos montar uma seringa de 10 ml. Vamos usar 1 ml de glicose. A glicose ela é um importante neuromodulador. Então, ela tem uma função de melhorar a circulação sanguínea no nervo, no epineuro, de diminuir esses sintomas de isquemia do nervo e até diminuir a inflamação do perineuro. Vamos usar 1 ml porque a concentração de glicose que traz esses benefícios ao nervo sem ser tóxica é de 5%. Tá? Então, uma glicose de 50%, a gente vai usar 1 ml. Lidocaína, podemos usar 2 ml. Uma ampola de dexametasona e completar o resto com soro. Vamos fazer, então, uma seringa de 10 ml, que geralmente é o suficiente para provocar a distensão hídrica. Punhos maiores, a gente acaba usando um volume um pouco maior, cerca de 15 a 20 ml, mas aí mantemos a proporção. Novamente localizado o nervo mediano. Nós temos que ter cuidado, né, para passar com a agulha próxima ao nervo sem lesionar o nervo. Então, é muito importante mantermos a agulha sempre paralela ao transdutor, sem biselar, tá? E também entrar com ela no meio do probe, que fica mais fácil de controlar seu posicionamento. Entrar. Aqui já consegue se observar a agulha. Estamos tangenciando o nervo com a agulha. E já vamos fazer a distensão hídrica. Vamos entrando com a agulha tanto embaixo do nervo quanto em cima do nervo.
Vou pôr mais líquido só para mostrar melhor no vídeo. Agora já conseguimos fazer a separação do nervo das outras estruturas e criar ali uma distensão líquida. Fazendo essa distensão, a gente já tem um controle bom dos sintomas. Pacientes com síndrome do túnel do carpo nível moderado já têm um alívio grande e conseguem ter melhora da mobilidade, melhora dos sintomas de parestesia, de formigamento, de perda de força. Agora, para síndromes do túnel do carpo mais graves, em que o nervo está com muito espessamento, em que os sintomas não foram controlados com medicação ou com essa técnica, a solução é fazer a liberação do retináculo flexor, fazendo um corte mesmo no retináculo. Geralmente, isso era feito de forma aberta, em centro cirúrgico, com todas as burocracias pertinentes a uma internação, risco cirúrgico de paciente, todos nós já sabemos disso. Agora, nós estamos promovendo uma técnica nova, vai ser ensinada aqui no Instituto Kinotec, em que nós vamos fazer essa liberação do retináculo de forma minimamente invasiva, como se fosse uma cirurgia artroscópica, porém utilizando a ótica do ultrassom como guia. Temos um aparelho próprio de nossa patente, e que nós vamos conseguir fazer essa liberação. Pode ser feita depois no próprio consultório, sem necessidade de anestesia geral, apenas com anestesia local. Para fazer essa técnica, nós começamos a partir da hidrodissecção, porque como já tem um volume bom de anestésico, né, a gente já vai ter feito a anestesia aqui da região do nervo mediano, da região da mão, para a gente poder fazer um pequeno acesso. Então, fez a hidrodissecção, como eu mostrei aqui agora para vocês, a gente vai para a segunda parte da técnica. Bom, agora para fazer o nosso procedimento de liberação do retináculo, a gente vai seguir o mesmo princípio. Pegar a metade ulnar do punho, onde a região é menos sensível. Vamos fazer uma pequena incisão, suficiente apenas para entrar os instrumentais mais básicos. Nós vamos precisar de um bisturi com lâmina 11, uma Kelly curva, pinça anatômica e afastadores. E o nosso instrumento. Então, para realizar o nosso procedimento de liberação do retináculo flexor, vamos precisar de alguns instrumentais. Um bisturi com lâmina 11. Mais pra frente. Um bisturi com lâmina 11. Pinça. Uma Kelly curva para divulsionar. Afastador, que não fica.
Olha que legal. Afastador. Vou mostrar para vocês em detalhe o instrumental para a gente entender o princípio da técnica. Nós vamos ter que cortar o retináculo flexor, visualizando isso a ultrassom. Então, qual que é o objetivo? Introduzir o nosso instrumental por baixo do retináculo flexor, só que de forma cuidadosa para não lesar o nervo. Esse instrumental já foi projetado pensando nisso. Aqui nós temos uma bainha de proteção. Então, quando nós introduzirmos o instrumental, ele vai estar fechado, sem nenhuma lâmina exposta, evitando tanto lesões do nervo mediano, como lesões do arco palmar. Depois que introduzirmos, que posicionarmos o instrumental na posição adequada, vamos expor a lâmina recuando a bainha. Com a lâmina exposta, podemos simplesmente retroceder o instrumental. Ele vai fazer um corte no retináculo flexor na sua porção mais inferior até a superior, liberando assim o túnel do carpo. Então vamos começar. O princípio é o mesmo. Vamos pegar o punho na sua parte mais ulnar, para evitar os ramos sensitivos do mediano, e fazer um pequeno acesso. Acesso mínimo, suficiente apenas para introduzirmos esses instrumentais. Algo entre meio a 1 centímetro. Novamente, localizamos o nervo. Então, vamos chegar o probe bem próximo ao nervo, pegando nessa parte mais ulnar. Então, o nosso acesso vai ser nessa porção. Tirar aqui. Chique. Deixa bonitinho pra gente. Pronto. Pequeno acesso, entre meio e 1 centímetro. Agora vamos divulsionar com a Kelly, delicadamente, preocupando com o nervo. Todos os movimentos vamos sempre tentar fazer em direção ao mar. O nervo está mais radial, então podemos ou entrar com os instrumentais de forma reta ou incliná-los para o mar, que vamos estar sempre evitando o nervo. A gente tem que fazer uma forcinha a mais para conseguir entrar no túnel. Aqui, nessa parte do procedimento, é importante ficar trocando a posição do probe entre transversal, que é essa visão de corte, e longitudinal, que é o eixo longo do braço. Isso para a gente conseguir acompanhar a entrada dos instrumentais no seu eixo longo, que fica mais simples de ver a ultrassom. Aqui a gente está conseguindo ver a introdução da Kelly. Já penetrou no túnel do carpo, está dentro do túnel. Aqui nós conseguimos visualizar o retináculo flexor, logo acima da Kelly. Conseguimos também sentir a ponta da Kelly aqui, próximo aqui na face volar da mão. Isso também nos dá uma segurança com relação ao arco palmar. A gente não pode ultrapassar a linha de Kaplan.
Batendo a Kelly aqui, sentindo a sua ponta antes da linha de cápsula, ficam com maior segurança. Outro detalhe que ajuda nessa parte do procedimento é manter um coxim, propiciando a extensão do punho. Nos outros procedimentos, como a hidrodissecção ou até a análise do nervo, o coxim ele é dispensável. Mas para facilitar o acesso dos instrumentais dentro do túnel do carpo, o coxim faz-se muito útil. Pronto, ganhamos um espaço, divulsionamos. E agora já podemos introduzir o instrumental. Então, pessoal, feito o acesso e feita a divulsão com a Kelly, já conseguimos introduzir o instrumento com mais tranquilidade. Vamos introduzir pelo mesmo acesso. Conseguimos ver a ponta do instrumento. Agora vamos trocar para o longitudinal. Vamos introduzir o instrumento até a região mais distal do túnel. Pronto. Já conseguimos ver o posicionamento dele. Essa linha mais clara é a parte superior do instrumento. E por cima, essa linha mais escura, hipoecogênica, é o retináculo flexor que nós queremos cortar. Então agora basta puxar a nossa bainha de proteção para expor a lâmina. Recua ela, a gente consegue ver isso a gente consegue ver esse vai e vem da bainha no ultrassom. Só a lâmina que realmente vai ficar meio... Oi? A lâmina vai ficar bem pequenininha. Como ela não é muito radiopaca, mas não dá para ver a lâmina, né? O triângulozinho. Então, vamos lá. Bom, então, recuado o protetor, basta agora trazermos de volta para trás o instrumental inteiro, que ele já vai fazer o corte à medida que ele retrocede. Pronto. Retirado o instrumental, conseguimos promover todo o corte do retináculo flexor, liberando assim o túnel do carpo. Então, acho que é isso. Técnica. Foi isso a técnica. Bom, pessoal, então aqui concluímos a nossa apresentação de dois importantes procedimentos para tratamento de síndrome do túnel do carpo: a hidrodissecção e a liberação do retináculo flexor. Lembrando que essa técnica é uma técnica nova, sendo realizada por ultrassom, antes sendo feita apenas em centro cirúrgico, através de materiais artroscópicos. Vai trazer muito conforto tanto para o paciente quanto para o médico poder estar realizando isso no seu consultório, reduzindo custos para terceiros, custos para paciente, trazendo uma recuperação mais rápida e um tratamento mais eficaz. Vamos estar disponibilizando a técnica aqui no Instituto Quirotec através dos nossos cursos.
Obrigado por ter assistido.